Olá, seja todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Helena Santos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre as suculentas. Mas antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, deixar o seu like. Isso é de grande importância para nós. Comente! Fale o que você está achando, se você está gostando ou não, o que a gente poderia estar melhorando para poder te ajudar melhor. Terei o maior prazer em atender a todos. As suculentas são plantinhas de regiões secas, normalmente ensolaradas, e solos pobres, que contenha bastante pedra, que não segura, não retém, não mantém muito úmido, né, na verdade. Então, o primeiro cuidado que se tem que ter a hora de montar um vaso, a cultivar a sua suculenta, é o tipo de solo que você esteja usando. Que seja um solo leve, que tenha um pouquinho de cascalho misturado, pode ser brita fina também, que seja um solo que não mantenha úmido por muito tempo, porque a suculenta, ela não tolera encharcamento. Outro fator importante é que tenha bastante sol aonde ela está sendo cultivada, porque quanto mais sol, mais bonitas elas ficam, porque ela é uma planta de sol pleno. Tem algumas que dá para ser cultivada em meia sombra ou até na sombra total, mas normalmente não fica tão vistosa, tão bonita, com essa coloração toda especial, durinha. Ela fica uma planta estiolada, com verde palha, aquela planta que não está no seu ambiente próprio. Agora também tem aquele porém, a gente ouve muito se dizer, né, que suculenta não gosta de água. Mas como todo ser vivo, não só o vegetal como o animal que tem a vida, a água é a fonte. A água é fonte de vida. Para a suculenta também não é diferente. Embora ela não tolerar encharcamento, ela precisa ser regada. Essas suculentas que eu estou mostrando para vocês, esses arranjos são meus. Eles são regados diariamente, todos os dias. A adubação que eu utilizo para manter ele sempre bonito aqui é NPK, que são os macros nutrientes, e adubo foliar com alguns micros que contêm micronutrientes como o zinco, molibdênio. Olha só como elas ficam bonitas. Outro fator que é muito comum, não somente em suculenta ou qualquer outra planta, quando ela está num local que não é adaptado para ela, que não seja um local que tenha a sua exigência, no caso de uma planta de sol que esteja na sombra, ela prolifera muitas pragas e também doenças. Por exemplo, no caso da suculenta, as plantas suculentas que ficam na sombra, normalmente tem muito problema com pulgão e cochonilha, porque ela fica uma planta totalmente indefesa e propícia para que esses insetos, pragas, venham atacá-las. Também o problema das doenças causadas por fungo, principalmente se há rega após as 17 horas, porque aí fica úmido, normalmente fica mais abafado, úmido, aí o fungo vem com tudo. Outro fator importante para a suculenta são as podas, da maneira correta, no tempo correto. Elas podem ser podadas
Assim, quando você perceber que ela esteja além do tamanho desejado, sempre retirar as folhas secas embaixo, tirar as plantas daninhas, que são os matinhos, e assim por diante. E vocês estão vendo, pessoal, que as crianças estão atacadas. Me perdoa, mas não tem como segurar essa garotada. Olha essa suculenta aqui. Olha como ela fica bonita quando ela tá no sol pleno. É uma planta, não é rara, né? Mas ela é muito bonita, olha. Existe um segredo para você montar um arranjo e colocar a suculenta? Existe uma forma apropriada? Como eu costumo dizer para vocês, o paisagismo, a jardinagem, não existe receita. Não existe fórmula. É criatividade. Na verdade, é uma arte. Você vai criando conforme como você gosta, né? Você pode ir fazendo várias misturas, sempre levando em consideração que seja colocado o tipo de planta que exija a mesma quantidade de sol, de água e o mesmo ambiente. No caso das suculentas, não há necessidade de eu estar falando sobre enraizamento, né? Porque são plantas que não têm problema com o sistema radicular e assim por diante. Olha essa aqui. Se ela estivesse na sombra, ela estava com um verde bem claro, bem molenga. Como ela está no sol, olha a coloração que fica. Olha essa aqui. Olha as pontinhas rosadas. Então, são o ambiente que leva essas plantinhas a ter essa coloração toda especial. Mostrar para vocês esses outros arranjos aqui. Essa é a minha coleção de suculenta, de arranjos. Eu sou louca por plantas, suculentas são as minhas prediletas. Outro fator importante, né? Existe um tipo de vaso apropriado para você cultivar suculenta? Olha, a suculenta ela desenvolve bem tanto em vasos de plástico como em cerâmica. O cuidado que tem que se ter quando você estiver cultivando suculenta em vasos de plástico, com a rega, porque aí ela tem que ser regado menos do que na cerâmica, porque na cerâmica ela tem a capacidade de perder a água mais rápido. A cerâmica ela chupa a água, né? Ela consome mais água do que no caso do plástico. Outro fator da questão do plástico que tem que se tomar cuidado, como a suculenta está no sol, e o plástico costuma esquentar muito. E aí prejudica o sistema radicular da suculenta, das plantas em gerais, né? Mas como nós estamos falando de suculentas, acaba impedindo um bom desenvolvimento. Então, o tipo de vaso mais apropriado seria a cerâmica. Os vasos feitos de fibra, pode ser fibra de coco ou xaxim, né? E também os vasos que é utilizado fibra com cimento. Fibra e cimento também é um vaso que a suculenta desenvolve muito bem. Mas o plástico também dá para ser cultivado. Porém, tem que tomar esse cuidado porque ele esquenta muito e acaba danificando as raízes. Outro fator também é que o plástico, além da sua beleza que não fica tão bonito, né? Também tem aquele problema, né? Com uma quantidade de sol, ele acaba ressecando e quebrando também, danificando seus arranjos. Agora, quando você cultiva suculenta
diretamente no solo, diretamente no chão, esses cuidados não precisa, né, estar sendo observado. Porém, não pode ser solo que seja muito argiloso. Tem que ser um solo que contenha mais areia na sua base, mais pedrisco, para que não haja problema de encharcamento. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.